bom dia a todos os nossos telespectadores que estão assistindo. Hoje, como vocês podem perceber, nosso jornal virtual está muito diferente no cenário, pois hoje é 19 de abril de 2025, Dia dos Povos Indígenas. E, portanto, todo o nosso jornal será dedicado a falar sobre povos indígenas. Tanto que é por isso o nosso cenário mais rural, mais interior. Já começando com uma notícia que abalou o mundo inteiro, onde soldados dos Estados Unidos, mais precisamente do estado de Nevasca, acabaram por executar diversos indígenas que invadiram um território do exército. Parece que os indígenas estavam à procura de um lugar para instalar e acampar, pois era uma região montanhosa com bastante neve. E parece que o exército que estava lá, com uma base militar, não gostou nada disso e reagiu muito mal, acabando executando e travando uma batalha contra esses indígenas. Aqui quem fala com vocês é o Thiago Pascoal, com um visual nada profissional. Quem seguirá com as informações sobre esse caso é Pedro Marques de Almeida. Boa tarde, Pascoal. Pedro Marques de Almeida aqui para trazer informações sobre esse caso aterrorizante que aconteceu nos Estados Unidos. Parece que no estado de Nevasca, como você mesmo disse, um grupo de indígenas estava procurando um lugar para acampar até que entrou numa zona restrita do exército dos Estados Unidos. Bom, não o exército inteiro, mas uma frota deles que estava por uma base lá perto. Eles não gostaram nada da invasão, parece que tentaram dar avisos. Porém, os indígenas se recusaram a sair, alegando que estava muito frio e uma tempestade estava vindo. Assim, recusando a sair, obrigando os Estados Unidos a recorrer à violência, coisa que, de acordo com o próprio governo do país, não era necessária. Esse caso ocorreu no dia 14 dessa mesma semana, na segunda-feira. E agora vamos trazer algumas imagens e algumas conversas que conseguimos com sobreviventes, pois ainda tiveram sobreviventes que saíram vivos. Parece que as mortes chegaram a um número de 96 pessoas, um número bem grande, mas alguns ainda saíram vivos desse confronto com militares. Conseguimos algumas entrevistas ainda que eles permitiram nós a gravar. E vamos trazer até imagens com drones que foram registradas pelos próprios militares que estavam no confronto. Veja a seguir. Bom, como vocês mesmos disseram, eles nos deram avisos, mas não havia mais como sair do local pela tempestade que estava chegando. Mas então, eles começaram a atirar. E como forma de reação por nos recusarmos a sair, e foi então que os armadós que estavam com a gente começaram a atirar flechas, assim iniciando esse massacre. E aqueles que estavam lutando e saíram vivos tiveram sorte, pois metade de nós acabaram sendo mortos. Não tínhamos nenhuma má intenção naquele lugar. Estávamos apenas à procura de refúgio. Foi realmente uma tragédia. Oh, shit! You won't leave alive! Free fire! Oh! Gonna kill you, huh? Oh! Bom, realmente muito triste, né, esse caso aí, pelas imagens que pudemos ver anteriormente. Mas agora vamos seguir com o Matheus Tornado para a nossa previsão do tempo. Bom dia, Pascoal! E para a nossa previsão do tempo de hoje, parece que a região mais para o oeste da cidade de Chapecó vamos ficar na máxima de 31 graus, com as regiões mais para o norte na máxima de 20. As regiões mais para a parte do sul vão ficar entre a máxima de 17, 20 e 28 graus, e com o meio oeste na máxima de 26 a 19. Parece que também vamos ter na área mais oeste bastante sol entre nuvens, e isso percorre por quase todo o nosso estado de Santa Catarina. E agora fiquemos com os nossos comerciais. Até!
Voltando agora dos comerciais, temos uma matéria especial falando sobre os povos Guarani e Caigangue, onde até mesmo o próprio historiador Dr. Carlos da Silva apareceu. A seguir. Localizado no coração do oeste catarinense, Chapecó é home para ricas tradições e culturas que remontam séculos. Entre elas, destacam-se os povos indígenas Guarani e Caingangue, que, apesar dos desafios enfrentados, continuam a preservar suas identidades e modos de vida. Para entender a presença indígena na região, conversamos com o historiador Dr. Carlos Silva. Boa tarde, aqui é o Dr. Carlos da Silva falando. A história dos Caigangue Guarani foi marcada por uma série de obstáculos desde a época da colonização, mas eles conseguiram manter sua cultura viva. É fundamental reconhecer a sua importância na formação da identidade catarinense. Na aldeia Guarani, o cotidiano é marcado pela conexão com a terra. Os Guarani praticam uma agricultura sustentável, respeitando os ciclos naturais. Os Caingangue, por sua vez, expressam sua cultura através de danças e rituais ancestrais. O artesanato é uma forma de expressão cultural essencial. Apesar da rica cultura, os povos indígenas enfrentam sérios desafios. Estamos lutando pelos nossos direitos territoriais e pela proteção das nossas terras que estão sendo ameaçadas pelas grandes produções agrícolas e pela falta de políticas públicas que nos ajudem nessa luta. Acesso à educação e saúde é uma preocupação constante. Nossas comunidades precisam de mais investimento em saúde e educação para que nossos jovens tenham mais oportunidades e as nossas comunidades não sejam tão negligenciadas. Preservar a cultura indígena é um dever de todos. A história dos Guarani e Caingangue é uma parte essencial da identidade catarinense. Que possamos aprender com essas comunidades e respeitar a diversidade cultural que enriquece nosso país. Agradecemos às comunidades Guarani e Caingangue por compartilharem suas histórias e saberes. Para mais informações, entre em contato com as organizações de apoio aos povos indígenas.